Agora sim, né? Vamos lá então, né, gente? Agora sim, com tudo certinho aqui, a gente começa aqui o nosso resumo da rodada falando do jogo que abriu essa rodada, que foi Bahia e Santos. O jogo foi lá na segunda-feira. Lembrando pra galera que eu coloco sempre aqui no chat o link da Estrela Bet para você se cadastrar na Estrela Bet. Na hora de deixar o seu bet, vai sempre com muita responsabilidade. Eu repito aqui, não custa nada falar. Pô, vai lá, sempre com consciência, cabeça fresca. Não é o dinheiro do mês, é ali o dinheiro do entretenimento, da diversão para você deixar o seu palpite lá. E a gente tá fazendo o resumo da 24ª rodada, antes da rodada terminar, porque eu não vou conseguir fazer a live nos próximos 2 dias, mas eu faço aqui, junto com a Estrela Bet, o resumo da 24ª rodada até onde ela aconteceu. Olha, Bahia vacilou muito defensivamente nos 2 gols, mas o Santos produziu oportunidades, né? Acho que isso tem que ser destacado do Santos, depois de ter tomado em casa um 3-0 para o time do Cruzeiro. O Santos produziu chances, fez do Marcos Felipe um dos destaques do time do Bahia no jogo e aproveitou a bola parada com 2 assistências, né, do Joaquim para ganhar um jogo, cara. E um jogo que o Santos precisava muito ganhar. Muito. Mas o que eu falo do Bahia, não dá pra deixar um cara de quase 1,90 m ganhar 2 bolas na área sem praticamente ninguém chegar a marcar ele de perto. O Santos aí foi a 24 pontos, encostou no Bahia. Bahia tem 25. A gente vai ver na rodada que o Vasco também venceu, então o Vasco espremeu ainda mais essa briga contra o rebaixamento. Santos precisava muito, mas muito dessa vitória, depois de 3 derrotas seguidas no campeonato. E a ver também o que será do Santos. Porque quem vai ser o técnico do Santos? Marcelo Fernandes? Eu acho que... Não sei se é... O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é melhor manter o Marcelo Fernandes do que trazer alguém de fora que não seja um baita de um treinador, entendeu? É o que eu penso. Melhor manter o Marcelo do que tentar... Porra, o próprio Carille, que eu vi como nome mais especulado, eu acho um bom treinador. Mas a galera fala assim, já foi efetivado. Mas isso no Santos dura o quê? Então, assim, pensando, o Bahia acho que escolheu bem o Rogério Ceni. Primeiro jogo lá do Rogério contra o Coritiba, né? Foi um jogo de muitas oportunidades criadas. Esse jogo agora de menos chances produzidas mesmo que em casa. E pro Santos um jogo como o Santos não fazia há muito tempo e com alma, cara. Que o Santos precisava de alma também. O Santos tendo um time desalmado, pô. Tomar de 3-0 em casa, do jeito que tomou, sacou? Então eu penso que é melhor manter o Marcelo Fernandes no comando da equipe. A ver, porque os dois têm uma luta intensa contra o rebaixamento pela frente. Cara, o Red Bull Bragantino é uma realidade belíssima do Campeonato Brasileiro. Belíssima. 4º colocado, 42 pontos, jogando bola. Fez 2-0, se salvou no pênalti, que é um absurdo, pênalti marcado pelo De Lima. Um absurdo. A gente tava falando aqui, eu fico tão... Só falando assim, eu fico puto, cara. Eu fico puto quando o cara dá um pênalti desse. Porque depois da semana que a gente viveu, do pênalti que teria que ser dado a favor do Grêmio, que não foi dado, aí me parece que o árbitro de vídeo, o De Lima, os caras ficam tão assim bitolados com... a bola bateu no braço, era pênalti. Pô, aquilo ali é um pênalti claro. Essa bola, no caso do Red Bull Bragantino, a bola bate na marcação, vai, sobe, toca. Porra, bicho. O que querem que o jogador de futebol faça nessa situação? Ainda bem, entre aspas, né? Porque pra mim tanto faz, mas ainda bem pro jogo e pro futebol de maneira geral, que o erro da arbitragem não foi determinante pro resultado do jogo, porque pegou o pênalti o Cleiton com as pernas, com o pé ali. Obrigado ao Daniel Tavares pelos 16 meses, tá? Tamo muito junto. E o Red Bull Bragantino mantém a sua sequência positiva, a sua série como um dos bons times do futebol brasileiro no momento. A gente olha para os últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino ganhou 3, tem 42 pontos. É um time que a gente não vai chegar a destacar um jogador, a gente vai destacar realmente mais o aspecto coletivo do que necessariamente o aspecto individual. Eu acho que essa é a grande marca desse projeto.
Esse projeto ele tá aí para ter jogadores jovens, jogadores de potencial, que vão florescer diante de um trabalho bem feito, nos bastidores e no campo. Então o trabalho do Caixinha é muito bom. Demorou um pouquinho para engrenar, mas agora engrenou. E é um time muito difícil de ser batido. Merece a posição que tá. Vai para a Libertadores, muito provavelmente se mantiver... Quer dizer, se mantiver esse ritmo, vai para a Libertadores. Mas então, muito provavelmente estará na Libertadores do ano que vem. E continua realmente com um projeto sólido. No futebol brasileiro, onde você tem a maioria de acéfalos, de pessoas que não fazem a mínima ideia do que pensam na hora de comandar um time de futebol, que trabalham a moda, né, para não falar aqui a palavra, moda caralha, né, já falei. Quando você tem um projeto estruturado, esse projeto tende a dar certo. Mesmo que não seja um projeto dos melhores jogadores ou do projeto com maior investimento. Acontece no Fortaleza, acontece no Red Bull Bragantino, acontece em outros times também no futebol brasileiro. Você tem projeto? Você consegue ter sucesso. Você consegue ter sucesso. E o América, a escolha do Fábio Bustos, não acho que tenha sido uma escolha ruim, não acho ele um péssimo treinador não, mas acho que já era, né? Acho que é complicado pro time se salvar nessa temporada. Bom, tortura, né? Torturante, como a galera colocou no chat aqui. Jogo muito ruim. Mais um jogo ruim do Flamengo, né? Só mais um jogo ruim do Flamengo, nada de novo. Eu, quando falava da Copa do Brasil, tinha até esquecido o Rossi, que agarrou esse jogo. Então pode ser aí um jogador a ser titular na meta do Flamengo, também na final da Copa do Brasil. Mas é um Flamengo que é um mau time. O Flamengo, repito, apesar de ótimas individualidades, é um mau time de futebol. Não existe coletivo no Flamengo. E aí quando acontece isso, você acaba ficando exposto até contra adversários que não têm nem perto da sua qualidade. Que é o caso do Goiás. Talvez se a gente tivesse que ter um vencedor no jogo, poderíamos estar falando aqui... Acho que um vencedor seria até injusto, né? 3 bolas no gol durante o jogo todo. 2 do Flamengo, 1 do Goiás. Sabe, mas o Goiás mais perto de executar sua proposta do que o Flamengo. Qual é a proposta do Flamengo? Eu não sei. E o Flamengo que mandou a campo, e eu acho que aí um acerto do técnico Sampaoli, mandou a campo na teoria aquilo que tem de melhor. Porque o Flamengo precisa encontrar o seu coletivo. O Flamengo tinha que usar essa partida para acertar a sua equipe para a final. Não conseguiu, mas usou como, né, uma possibilidade para isso. Não tivesse feito essa decisão, teria errado, na minha opinião, o Sampaoli. Porque ele não tem time ainda. Inacreditável. 3 meses de trabalho pode não ser muito tempo, mas também é tempo suficiente para o Flamengo jogar mais bola do que joga. O Flamengo é o 7º colocado no campeonato, 40 pontos, campanha muito abaixo. O time tomou 30 gols em 24 jogos, fez 36 só. Não é razoável a campanha do Flamengo. Para o time que tem, muito, muito pouco. E o Goiás somou um ponto. Talvez seja um ponto que alguns comemorem. Diante do que é o Flamengo hoje, acho que nem é um ponto para ser tão celebrado assim pelo time do Goiás. Vai lutar até o final do campeonato contra o rebaixamento. Mas o jogo foi ruim, né, cara? Então... Também não vou me alongar muito aqui para comentar jogo ruim, não. Lembrando sempre que a gente faz esse resumo de cada rodada junto com o Estrela Bet. E você tem aqui no chat agora um link para se cadastrar no site da Estrela Bet. Também tem na descrição do vídeo um link para você se cadastrar. Vamos para o próximo jogo? São Paulo e Fortaleza. Vamos lá. Quando a gente fala de time de futebol, quando a gente fala, de coletivo forte, a gente tem que usar o Fortaleza como exemplo. No futebol brasileiro, poucos são os times que têm, tantos mecanismos para jogar. E aí é o mérito total do Vojvoda, do Marcelo Paes, que é o presidente do clube, da estrutura do Fortaleza. O Vojvoda tá lá há 3 anos, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. E tem bons jogadores individualmente, lógico. Acho que hoje é um local onde financeiramente pode não competir, por exemplo, com o São Paulo, que foi o rival da vida,
mas você consegue atrair jogadores que sabem que vão encontrar uma estrutura estável para trabalhar. Aí você tem caras, ó, o Lucero, Pochettino, que não tinham cartaz antes de chegar aqui ao futebol brasileiro, tem entregado. O Caio Alexandre, que a gente já conhecia um pouquinho mais, tem jogado muito bem. Talvez não tenha feito o melhor dos jogos contra o São Paulo, mas é um baita de um jogador. Eu acho o Tinga um belo de um lateral. Se tem Marinho, que voltou e já em outras situações, né, conseguindo botar um fogo ali pela ponta direita. Pikachu, Galhardo, são as opções que o Fortaleza tem, entre outras, que eu não vou ficar citando o time inteiro aqui, mas que funcionam muito pelo que é o trabalho do Vojvoda. A galera lembra no chat, o Fortaleza é líder do retorno. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Fez 8 gols, sofreu 4 gols só. Nenhum outro time conseguiu 4 vitórias no retorno até aqui. Só o Fortaleza. Tá? Invicto no retorno, só o Atlético Paranaense. 2 vitórias e 3 empates. O Atlético chegou a 10 jogos de invencibilidade. Mas é um belo retorno que faz o Fortaleza. E temos que lembrar, né? Já tinha sido assim no ano passado para escapar do rebaixamento. Começa assim agora e aí o time já estava numa situação melhor, o que indica que o time vai brigar pela Libertadores. E tem a Sul-Americana, que é favorito contra o Corinthians. Favorito contra o Corinthians. Ok? Não vem com papo de camisa pra cima de mim, com papo de individualidade. Tudo isso, o Corinthians realmente tem mais do que o Fortaleza. Agora, futebol não tem. Futebol não tem. E o São Paulo? São Paulo com a cabeça na final da Copa do Brasil e com o time em reserva, vai lamentar o pênalti que o Rames perdeu. Bola na trave em cobrança de falta do Rames. Beleza, um gol até meio tosco do São Paulo. Fortaleza vacilou. Mas eu tenho dificuldade de analisar. Um time que não jogou mal contra o Fortaleza, mas que tá com, sabe, a sua força psicológica toda voltada para o confronto da final da Copa do Brasil. Então, o goleiro pegou o pênalti, sim, mas eu digo o Rames Rodrigues perdeu, pô. Então, assim, não foi um jogo bom até do São Paulo, que não veio o resultado com o time reserva. Tem a lamentar? Lógico que tem, porque o Campeonato Brasileiro de São Paulo, campeonato ruim. São Paulo é o 13º colocado, 28 pontos. 28, o primeiro da zona tem 24. Risco o São Paulo corre. Não acho que vai correr, porque o time é bom. Mas tem que pontuar mais no campeonato. Pô. Não pode São Paulo com o elenco que tem, com o trabalho que tem, tá tão embaixo. Não ganha fora, normalmente ganhava em casa. São Paulo não ganha um jogo no Campeonato Brasileiro há quanto tempo? Vou até abrir a lista aqui. Há quanto tempo São Paulo não ganha um jogo no Campeonato Brasileiro? É muito tempo, né? A galera já colocou aí no chat? 2 meses e meio, 8 jogos. Porra, não dá, bicho. Uma hora, essa sequência ruim pode puxar pelo pé. Lógico, se for campeão da Copa do Brasil e terminar em qualquer posição que não na zona de rebaixamento, tá bom pro São Paulo. Mas é pouco para um clube desse tamanho. E méritos aqui é o Fortaleza, que é um dos grandes times, do ponto de vista coletivo, do futebol brasileiro. Vamos lá, né, cara? O Fluminense fez um jogo com o seu time, né, ideal, basicamente, ou com exceção do Marcelo, mas assim, pensando na Libertadores, o Fluminense não poupou, preservou um jogador só, que foi o Marcelo. De resto, era o time titular. E fez um bom jogo. O Fluminense dominou o primeiro tempo praticamente inteiro, com a posse de bola e criando algum perigo ali com o Cano, principalmente uma jogadaça do Alexander. E não sofreu nada no primeiro tempo. O Cruzeiro dominou mais a bola nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo, mas não criou nada com essa posse de bola. Não, assim, faltou Ares e Ganso, mas o Ares nenhum dos dois tinha condição de jogar, né? Então não foram preservados. Se o jogo contra o Internacional fosse no dia, eles não poderiam jogar. Então, estou pensando do ponto de vista de escolha do treinador de preservar ou não. O Fluminense, então, fez o primeiro tempo melhor do que o Cruzeiro. Poderia ter vencido o primeiro tempo, mas também não teve lá, além daquela do Alexander, uma espetacular oportunidade.
O Cruzeiro melhorou um pouquinho no final da primeira etapa, mas foi muito pouco. Aí vai pro segundo tempo, o Fluminense vai naquele mesmo ritmo ali, apesar de colocar já o Martinelli no lugar do Felipe Melo e empurrar o André pra zaga. Tem o Cruzeiro, a sua melhor chance no jogo com o Vital, que o André tira em cima da linha, e depois uma outra bola na cabeçada. Foram as duas únicas chances do Cruzeiro. De resto, o Fluminense teve muito mais volume. E aí, quando entraram Léo Fernandes e Marcelo nos lugares de Lima e Alexander, cara, o Fluminense ele dá uma outra energia no estádio, estava até no Maracanã. O Fluminense passou a ser bem mais perigoso, bem mais contundente. E o Léo Fernandes, 2 minutos depois de entrar, acerta um chute muito bonito, mas que tem uma contribuição do Rafael, que dá um passo para o meio, vai no primeiro movimento da bola, não espera ali o efeito realmente engatilhar e acaba deixando o canto, que nem foi tão no canto, meio canto, né, vazio, e a bola entra. É um belo gol, se você for torcedor do Fluminense, e uma falha se você for torcedor do Cruzeiro. Se você for um cara mais ponderado, sem tanto envolvimento, você enxerga o belo chute e uma contribuição do goleiro. Acho que é mais ou menos por aí. Então, a bola foi muito rápida, é verdade, mas dava pro goleiro ter feito algo melhor. E o Cruzeiro teve essas 2 chances do jogo, mas jogou muito pouco. Não sei se o Cruzeiro... Eu senti o Cruzeiro com uma atitude um pouco derrotista, tá? Depois de vencer o Santos, eu esperava o Cruzeiro acreditando mais no jogo, até porque no turno o Cruzeiro pôde vencer, ou poderia ter vencido o Fluminense. Ele, na minha opinião, deveria ter sido um pouquinho mais agressivo no jogo, mais contundente desde o início. Não foi, e o Fluminense aproveitou de uma bola parada para ganhar o jogo. Poderia ter feito outro gol ali também, com Keno, enfim, em outras chances, mas a diferença entre os times do ponto de vista coletivo é muito grande, e não é para menos. O Zé Ricardo chegou outro dia, o Diniz já tem um trabalho de ano aí no comando do Flu, uma vitória importante. O Fluminense, dentro daquela tabela que a gente falava do retorno, o Fluminense é o 4º colocado, tem 10 pontos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um time que tomou 4 gols do Vasco, pelo menos não tomou nenhum gol agora do Cruzeiro, e é uma vitória importante antes da Libertadores, que é o grande foco do Fluminense. O Fluminense tá lá em cima, cara. Acho que é um campeonato bem competitivo do Fluminense, não saiu do bloco de cima em momento nenhum, até mesmo no momento mais instável. E o Vasco tá vivo, hein? Olha, o Vasco, irmão, um time fazer 9 gols em 2 jogos no Campeonato Brasileiro é para ser aplaudido de pé. Porque é muito difícil você fazer isso contra quaisquer adversários que você tenha em sequência. E o Vasco não tomou conhecimento do Coritiba jogando em São Januário. Que bom que o Vasco pôde jogar em São Januário. Que bom que São Januário estava com a galera. Eu tive em São Januário essa semana. Eu vi o gramado de perto, me parecia muito bom. E o Vasco atropelou o Coritiba, não tomou conhecimento, goleou já a partir do comecinho da partida. Aquela sequência do Puma ali com defesa do Gabriel é inacreditável, né? Numa fase ruim, você perde aquele gol, você tem aquela sequência de chance, depois o seu adversário cresce no jogo. Na fase crescente, como é a do Vasco, você tem um escanteio, faz o gol depois do outro cruzamento com o Zé Gabriel e embala para ganhar o jogo por 5-1. Verratti, não tem muito o que falar do cara, né, irmão? Maluco impressionante. 6 gols em 7 jogos, o Verratti. É isso que o cara tem com a camisa do Vasco? E mudando muito da confiança. Agora o torcedor do Vasco sabe, ou o Vasco sabe que pode jogar essa bola na área, que tem um malandro ali para fazer os gols, que tem um cara para ajudar a resolver. E ele tem resolvido. Não só ele, como o Rossi também, que já tinha feito uma bela partida contra o Fluminense, foi fundamental, decisivo de novo, porque é um cara que dá muita intensidade pela beirada do campo, briga e sabe jogar. Então ele não só defende bem, que nem é a função primordial dele, é atacar, mas ele dá essa dinâmica muito forte pro time pela beirada. Você tem mais soluções aparecendo. O Gabriel Peck, como uma alternativa vindo do banco, com o time vencendo, é sempre muito bom, porque é muito rápido. Mas eu queria destacar aqui, o Medel. Eu não achei que o Medel fosse dar certo, e tem dado certo, tá? Piton, muita gente fez piada com a contratação dele, foi um acerto do Vasco. Tecnicamente ele é muito bom, e já era muito bom no Corinthians. Num time arrumado ele joga bem, e com o Ramon Dias agora voltou à boa fase, como já tinha tido uma boa fase também no começo da passagem dele com o Barbieri. O Paulinho, outro cara que
pouca gente conhecia muito bem. O Dimitri Payet daqui a pouco vai começar a entrar em forma, ainda tá um pouco pesado, sem ritmo. Sabe, é o Vasco com soluções. É o Vasco que apresenta pelo menos um norte mais interessante para o seu torcedor. Ainda é delicada? Lógico que ainda é delicada a situação. O time ainda está na zona de rebaixamento. Vem aí de 2 vitórias seguidas, mas ainda é um time na zona. Tem um jogo a menos. Por pontos perdidos, não é um time de zona de rebaixamento, mas pode, se não vencer esse jogo que tem, continuar na zona. Pode não, se não vencer o jogo atrasado, vai continuar na zona. Mas é uma outra cara do Vasco, é um outro nível de confiança que o time tem. É um outro nível de confiança. A galera tá até lembrando do Zé Gabriel aqui também. Pro Coritiba, bicho, eu acho que o Slimani vai ser bom, acho que o Samaris pode ser bom, mas eu acho que não vai dar mais tempo. Pelos mesmos motivos que eu tava falando do Vasco aqui. O Ressé, né? Ainda tem o Ressé. Não sei. Não sei se vai dar bom, né? Mas, cara, o Coritiba é o lanterna do campeonato, tem 14 pontos. Sabe? Não dá pra confiar, não dá pra acreditar em... Não dá pra acreditar. Torcedor fanático pode acreditar. Analista e quem vê friamente o que o Coritiba não joga nas suas partidas, não pode acreditar. Acho que a última vitória foi contra o Fluminense, né? De lá pra cá, só derrotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganhou do Fluminense, sofreu 7 derrotas seguidas. Porra. É difícil. Que campeonato, porra, patético do Coritiba. Com muitas trocas de treinador, com várias confusões. É triste ver um time importante do futebol brasileiro desse jeito. Vai pegar o Atlético agora também, a gente vai ver daqui a pouquinho os lances do Atlético. Enquanto o Vasco tá com uma seta apontada pra cima e uma perspectiva de recuperação, o Coritiba, ninguém acredita mais. Malandro, cabeçada do Gustavo Gomes na última bola do jogo, na gaveta ali, é uma parada doida, absurda. Mas, de resto, o Grêmio largou na frente, teve chances, não dominando o jogo, mas teve oportunidade para fazer o segundo, da reta do meio para o final do segundo tempo, e o Palmeiras foi pro ataque o tempo todo. Palmeiras que, cara, quando você olha o volume de jogo que o Palmeiras teve, chutar 18 bolas na arena do Grêmio, teve aquela chance no primeiro tempo também, que é uma doideira, que o cruzamento passa por todo mundo ali, vem, o goleiro pega de maneira inacreditável. Poderia ali ter saído o empate do Palmeiras contra o Grêmio, mas é frustrante para o time que está perseguindo o Botafogo você perder pontos. Você sabe que você só vai ser campeão se ganhar basicamente todos os jogos. E para o Grêmio, é um grande campeonato, cara. É um grande campeonato. Terceiro colocado, 43 pontos. Time que acabou de subir da segunda divisão. Grandíssimo campeonato do Grêmio, que poderia ter feito o segundo gol no decorrer do jogo. Né? Poderia ter garantido a vitória antes da expulsão do Vilha Sante e acabou com a bola na trave e se salvando de tomar o gol de empate. Eu acho que o Palmeiras tem uma postura muito legal de realmente se lançar ao ataque, de amassar com a posse o Grêmio no segundo tempo. Como eu falei, deu algumas oportunidades ali em contra-ataque, deu, mas quando você olhava pro jogo, era o tempo inteiro, Palmeiras com a bola no campo de ataque, Palmeiras com a bola no campo de ataque. Eu acho isso um detalhe interessante. Mas faltou muita coisa, né? O Hendrick ainda não engrenou. O Palmeiras, depois da saída do Dudu, vai ter que achar como é que vai formar esse quarteto de ataque, se vai ser com o Mike e Marcos Rocha fazendo a dobradinha, Veiga, Arthur e Rony, ou se vai ser com Hendrick, Rony. Acho que tá mais pra isso, né? Mas se vai botar o Hendrick também, se vai botar o Flaco Lopes, como já jogou em outras partidas. O Palmeiras continua sendo o principal perseguidor ao Botafogo e é uma derrota absolutamente normal dentro de um contexto do Campeonato Brasileiro fora de casa. E não é normal o Abel sair falando em roubo. Eu não sei se alguém viu exatamente por que ele acha que o jogo foi roubado. Depois da entrevista coletiva ele foi bem mais comedido,
do que o gesto que ele fez na saída de campo. Mas o Jack Mendeiro fala assim, tem que ser o Mike na lateral e Kevin ou Luiz Guilherme na ponta. São as soluções que o Abel vai ter que encontrar pro jogo contra o Boca. Vem aí Libertadores da América no meio de semana pro time do Palmeiras tentar consolidar mais uma passagem para a final. No caso, ainda tá no primeiro jogo. E, enfim, para mim vai ser o favorito contra o Boca. Mas esse jogo aqui, uma grande vitória do time do Palmeiras. Para a gente fechar, vamos pro jogo que vimos na Cazé TV, Atlético Paranaense e Internacional. Bom, fechando aqui os jogos, portanto, com essa vitória do Atlético para cima do Internacional, eu achei que o Inter com o time alternativo fez um bom jogo na Arena da Baixada, na Liga Arena, tá? Criou oportunidades, não ficou só na defesa, trocou fogo mesmo com o time do Atlético Paranaense. A gente olha no chute no gol 6-4 pro Furacão. O Atlético foi agressivo em boa parte do jogo, só que o Atlético teve dois problemas com menos de 10 minutos. Um, a saída do Matheus machucado, e o outro que a gente tem uma informação que é chata, né, de ruptura ali de 2 ligamentos do tornozelo do Vitor Roque. A gente não tem ainda a informação por quanto tempo ele vai ficar fora, mas é uma lesão que foi muito azar, porque toca uma falta até feia do Nico Hernandes em cima do Vitor Roque, só que o Nico Hernandes ele toca na perna esquerda do Vitor Roque. A perna direita do Vitor Roque prende e aí acaba girando pro lado de lá, e não foi a perna onde ele tomou a pancada, foi a outra perna que acabou prendendo no gramado, ele caiu e, enfim, é uma lesão importante, porque ele vai ficar bastante tempo aí fora, imagino, né? E é o melhor jogador do time. E é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Tomara que isso não atrase o desenvolvimento dele enquanto jogador. Vai atrasar um pouquinho agora, mas eu tô falando mais no médio e longo prazo. E assim, respondendo ao Diego, ao Beat House, ao Filipinho, perguntando, o tapetinho sintético. Gente, só uma coisa, já foram feitos vários estudos, ou estão sendo conduzidos estudos, para saber se o gramado sintético ele gera mais lesões ou não. E a gente ainda não tem respostas conclusivas em cima disso. Então acho que é até leviano a gente falar que gera mais ou não. Que ele é um pouco mais duro e que pode gerar um desgaste assim ou outro, como falam jogadores e fisiologistas e fisioterapeutas de clubes, é verdade. Mas estou falando especificamente em cima de lesão, tá? O Léo Felipe assim, pô Luiz, mas é impossível não pensar que não é por conta do gramado. Beleza, eu não tô discordando da nossa sensação, mas eu acho que a gente, para falar sobre o tema, especialmente quem é formador de opinião, trabalha com isso, acho que a gente tem que ter, de alguma maneira, o embasamento, né, por trás. Só que foi uma lesão muito, muito triste. Mas voltando pro jogo, então o Atlético conseguiu superar todos esses problemas que foram problemas antes dos 10 minutos, ter que mexer 2 vezes. E eu acho que foi um baita de um acerto o Wesley Carvalho ter sido escolhido o cara para comandar o Atlético. Eu gosto do jeito que o time dele joga. O Canóbio já tinha subido de produção antes e é um jogador hoje dos mais importantes para qualquer time dentro do futebol brasileiro. Ele é muito intenso, cai pela esquerda, cai pela direita, jogou dos dois lados contra o Inter. O Vitor Bueno também foi um jogador recuperado. O Fernandinho comanda o meio campo, né? Comanda o meio campo, fora o Thiago Heleno, que na zaga é muito bom. Você vai juntando toda essa espinha dorsal de um time, você tem um time muito competitivo. Mas aí eu quero destacar no Inter, cara. O Inter fez um bom jogo. O Luca foi muito bem fazendo pivô. O Luiz Adriano talvez tenha pecado ali em alguns momentos. Não teve grandes oportunidades, exceção daquela de cabeça que pra mim ele perde, por mais que tenha sido uma boa defesa do Léo Lin, que ele cabeceou no meio do gol. Bruno Henrique, muito bom jogador, né, cara? Depena acertou um bom chute, mas não acho que tenha feito um grande jogo, não. Acertou 2 bons chutes, mas participou pouco da construção do jogo, na minha opinião. E aí tirou os titulares do banco para tentar ganhar o jogo, o Kudê. Botou René, botou Alan Patrick, botou Valência, botou Wanderson, botou Mercado. Sabe, tentou ganhar o jogo. E não ganhou porque, ou pelo menos não ganhou um ponto, porque na última bola o cruzamento veio na cabeça do Alex Santana, que foi lá para fazer o gol. Né? E para pensar, o técnico ele mexeu 2 vezes até os 11 e só foi mexer de novo lá com quase 30 do segundo tempo, porque ele não podia parar o jogo. Ele só poderia fazer substituições no intervalo ou parar o jogo mais uma vez para mexer, como aconteceu. Então o Wesley para mim fez um belo trabalho. O Atlético é um time muito competitivo, um time que está carregando agora, salvo engano, 10 jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro.
vai brigar por vaga na Libertadores, e o Internacional, se não passar do Fluminense, se não for campeão da Libertadores, vai ser um ano muito fraco, né? Se o Inter não for campeão da Libertadores, vai ser um ano ruim. A não ser que o time arranque na reta final do campeonato para conseguir uma vaga na Libertadores. Não parece ser a tendência. O Inter ficou 2 meses sem ganhar no campeonato. Ganhou do São Paulo jogando muito no segundo tempo. Jogou razoavelmente bem contra o Atlético, mas o foco é também na Libertadores da América, né? Campeonato, a 24ª rodada. Terá ainda Corinthians e Botafogo na sexta-feira e Atlético Mineiro e Cuiabá no sábado à noite. Então, eu faço o meu resumo aqui antes da realização desses 2 jogos, tá? Trazendo também aquela classificação que eu sempre faço aqui, com setinhas para cima, para o lado ou para baixo. Botafogo não vou fazer seta porque não tem como fazer. O Palmeiras eu coloco como seta para o lado. Não foi uma queda de rendimento. Grêmio seta para cima pela vitória. Bragantino seta para cima. Fluminense, Atlético seta para cima para os dois. Flamengo seta para baixo. Fortaleza seta para cima. Atlético Mineiro não jogou e o Cuiabá também não. Então não tem setinha para eles. Cruzeiro, pela falta de agressividade, seta para baixo. Internacional, seta para o lado. Não fez um mau jogo com o time reserva. São Paulo, seta para o lado. Também não fez um mau jogo, apesar da derrota com o time reserva em casa. Poderia ter conseguido algo melhor. Corinthians não tem seta. Goiás, seta pro lado. Bahia, seta pra baixo, cara. Perder pra rival direto em casa é seta pra baixo. Santos, seta pra cima depois de um tempo. Vasco, seta bem pra cima pelo momento que vive. América e Coritiba, seta pra baixo. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter América e Vasco, jogo recuperado, né? Na segunda-feira. São Paulo e Coritiba também, jogo recuperado na quarta-feira. E aí, na 25ª rodada, Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio, São Paulo e Corinthians, Cuiabá e Fluminense, Inter e Atlético, Cruzeiro e América, Coritiba e Atlético, né? O famoso Atletiba. Olha esse jogo aqui, cara. Santos e Vasco, Bragantino e Palmeiras, ótimo jogo também. Botafogo e Goiás. É a rodada, na teoria, para o Botafogo ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O nosso resumo da rodada é sempre feito com o Estrela Bet. Lembro para você se cadastrar no site da Estrela Bet. Tem aqui o link, acabei de colocar para vocês no chat. Você que está vendo esse resumo também via YouTube, vai ter o link também no YouTube, na descrição do vídeo, para você se cadastrar no site da Estrela Bet. Fechou?